Irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos começar a ler a partir do verso 7. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o obidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento precioso onde vamos meditar na tua palavra, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos, compreendermos, retermos da tua palavra nessa noite, ó Deus, que o Senhor fala ao coração de cada um conforme lhe apraz, e que eu seja somente um instrumento nas tuas mãos nesse momento. Obrigado pelo período de louvor, obrigado pela sua oração intercessória, obrigado pelos dízimos e ofertas, obrigado, Deus, por tudo que foi feito até aqui. E eu creio que o Senhor irá fechar esse culto com uma palavra abençoada ao nosso coração. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Confesso que eu vou tentar levar a você a uma reflexão, a um meditar em cima desse texto, assim conforme Deus falou ao meu coração, dentro do que eu tenho visto nesses dias, durante esse momento de pandemia, mas eu creio que Deus sempre tem algo novo para o nosso coração. Esse texto é um texto conhecido, um texto onde fala da formação do homem, um texto onde fala da ordenança que Deus ali deu para o homem, ensinando para ele, dando algumas direções. Mas eu quero somente aqui dar uma introdução com relação a essa questão do Éden, e depois eu quero fixar mais na questão quando Deus ali fala para o homem, para ele cuidar e cultivar. É interessante que eu confesso que eu fui procurar sobre o Éden e não se acha muita informação do Éden. A verdade é que o Éden ele está ali para o lado da Mesopotâmia, a Síria, devido à questão do rio Eufrates, que é um dos rios onde, assim vamos dizer, ele e o Tigre, é onde eles descobriram o início dele, pelo fato de desdobrar, como diz o texto, em 4 braços, virando 4 rios. E eles acreditam que o Éden é exatamente aí nessa Mesopotâmia. Aí alguns vão dizer que é ali entre Síria, Turquia, Iraque, pega um pedacinho ali do, se eu não me engano, nordeste da África, enfim. Mas a questão é que o Éden, o que me chamou a atenção é que ele não é um jardim.
Ele se usa a expressão Jardim do Éden pelo fato de que Deus formou um jardim ali, naquele lugar chamado Éden. Eu achei interessante isso, porque, poxa, Deus, além dele criar, e aqui eu ia até pedir a cola da Kézia, mas não deu tempo, dentro do significado ali da grandeza de Deus, porque Deus, ele faz toda a criação, separando as estrelas, mar, separação da noite, do dia, e Deus foi o primeiro a construir um jardim, meu. Que isso? Não sei qual que é o nome que dá para quem faz isso aí, nessa parte aí eu fugi, né? Mas Deus foi a primeira pessoa a construir um jardim. E olha esse cuidado de Deus, né, de colocar o homem em um lugar agradável, de colocar o homem em um lugar aonde ele iria ter de tudo ali. E aí vai chegar no momento aonde a palavra de Deus vai dizer no verso 15, que o Senhor Deus tomou este homem e aí colocou ele nesse jardim. E aí Deus colocou ele ali somente para cultivar e guardar. Fala assim, cultivar, guardar. Essa foi a primeira função que Deus deu para o ser humano. E por que eu falei que eu quero levar você a refletir, a pensar nessa noite, através dessa palavra? Porque Deus, quando Ele está na criação, é interessante que, mesmo todos aqueles atributos que a Kézia falou, que foram tantos que eu não guardei nem 1%, brincadeira, Kézia, aquela parte de que Ele vai além daquilo que nós imaginamos ser grande, que isso é fantástico. Então eu penso algo ser grande, enquanto isso a Kézia pega essa cola e passa para mim ler. E aí, esse Deus que tem todos esses atributos, Ele faz algo muito interessante. Consiste em muitas pessoas ou coisas numerosas que ultrapassam certos limites excessivos, desmedido, sem medida, que é intenso, agudo, forte, violento, de extensa repercussão, muito eficaz, que tem muita influência, o poder importante, poderoso, que já saiu da primeira infância. Muito obrigado, Kézia. Esse Deus que tem todas essas características, meu querido, no sétimo dia vai falar que Ele descansou. Depois dele fazer a sua obra, Ele descansa. E aí Ele cria o homem, e aí coloca o homem, fala para o homem somente cuidar e cultivar. Então, o descanso faz parte da natureza humana, o descanso é necessário para o ser humano, e aí, dentro desse cuidar e cultivar, e aqui é onde eu vejo uma grande dificuldade nesses dias de pandemia que nós temos vivido. Eu confesso que, para mim, não tem sido muito difícil, tirando a parte financeira, né? Eu não gosto muito de gastar muito dinheiro, porque sou muito rico, graças a Deus o meu pai é milionário, né? Acabei de falar dos atributos do meu Deus aqui, né? Mas brincadeira. Mas nessa parte financeira, é claro que comigo mexeu um pouco, mas dentro da minha profissão, eu não fui impedido de trabalhar. Pelo fato da terapia ela mexer com saúde emocional, isso é algo que é essencial. Então, dentro das medidas possíveis, eu não fui impedido de trabalhar. O segundo é a questão do aplicativo, que eu também trabalho com aplicativo. Também é essencial, não foi proibido. Então, para mim, nessa parte de ficar se locomovendo, para mim foi tranquilo, eu tive acesso, liberdade. Já minha esposa e a minha filha não, ficou mais restrita em casa. Porém, é claro que eu tenho visto que essa pandemia, ela tem surgido um efeito diferente em cada pessoa. Cada um tem reagido de uma forma diferente. Uns na área financeira, outros na área emocional, relacionamento, casamento e por aí vai. Eu não quero falar muito dessa área emocional, até mesmo porque o nosso tempo, para se tratar de área emocional, nosso tempo é curtíssimo.
português bem claro, porque, só para vocês terem noção, eu estou terminando de ler um livro da faculdade que trata exatamente sobre saúde emocional. Ele só tem aí 484 páginas. Então dá para você divertir um pouquinho, bastante. Mas o que eu quero dizer é o quê, queridos? Que Deus, Ele nos dá algumas premissas. E dentro desse cuidar e cultivar, quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós mais vamos ver é a palavra cuidar. O que nós vamos ver é essa questão, quantas vezes aparece essa palavra cuidar, guardar na Bíblia. Porque Deus, Ele cuida de nós e Deus, Ele guarda também a cada um de nós. Porém, quando chega aqui nesse texto, esse cuidado e esse guardar não está sendo atrelado a Deus, vai estar sendo atrelado a uma responsabilidade minha e uma responsabilidade sua. Responsabilidade essa que foi dada a Adão e Eva, responsabilidade essa que eles falharam em algum momento, quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas até então, se eles não tivessem comido desse fruto, eles teriam somente que cuidar e cultivar. E é interessante que no decorrer do texto você vai ver que a palavra de Deus vai dizer que Deus se agradava em todo o término de tarde, findada a tarde, de ir lá e conversar com o homem, conversar com a sua criação. E ali eu fico imaginando, sei lá, se ele sentava, ficava olhando o pôr do sol, ou se pegava alguma fruta e ia falando e mastigando. Então, não sei, mas aí você pode usar a sua imaginação. Mas a questão é que o básico, o essencial, Deus estava ensinando ali para o homem. Relacionamento, cuidar, cultivar e descansar. Essencial para nossa saúde. E eu tenho visto nesses dias essa dificuldade, primeiramente, de cuidar. Esse cuidado, e aqui esse cuidado pessoal, porque quando eu olho para 1 Pedro 5, vai falar assim: o cuidado de Deus, lance sobre ele toda a ansiedade, tudo, sem exceção, porque ele vai cuidar de você, ou algumas traduções, cuida de vós. Salmo 121:7 vai dizer: o Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Ou seja, eu estou cercado pelo cuidado de Deus, e eu estava com saudade disso. Amém ou não amém? Isso é bom demais, oh glória! Então esse é o cuidado de Deus. Agora, quando trata do meu cuidado, como que eu tenho cuidado da minha vida? Como tenho cuidado no meu caso como marido e pai? Como que eu tenho cuidado da minha esposa? Como que eu tenho cuidado da minha filha? E aí eu vou ser mais amplo ainda. Como que eu tenho cuidado das coisas que Deus tem me dado? E como eu tenho cuidado das coisas que Deus tem colocado à minha volta? Meu querido, isso é muito complexo. Isso é muito amplo. E aí a mesma coisa, eu jogo essa responsabilidade também para minha esposa, também para minha filha. E entende que Deus ensinou isso para o homem. Deus colocou isso no coração do homem. Devido ao pecado, devido à desobediência humana, e isso foi tirado. Isso, eu vou usar a expressão, foi roubado do homem. Foi roubado da natureza humana. Esse cuidado, esse cultivar, esse plantar, esse adubar. Se você for ver no hebraico, e também das duas palavras, meu querido, você vai ver uma listagem ali enorme. Mas o que chamou a minha atenção é que ambos os significados têm essa palavra cuidar, como se ela estivesse atrelado ao guardar, ao cultivar. Mas entende que dentro desse cuidar, 1 Coríntios 10:12 vai dizer: por isso que aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Eu vejo esse versículo como Deus dizendo para mim assim: olha, você não está de pé. Então, por favor, você toma cuidado, porque se eu tirar a minha mão, você já está mais do que no chão. Porque a Bíblia é clara: aquele que pensa.
Então isso demonstra que até que ponto eu estou sabendo cuidar da minha vida. E aí eu vou mais além. Gosto do texto que fala: tire a trave dos seus olhos, para depois, aqui é claro, falando com a minha palavra, para depois querer tirar da trave do seu irmão, tirar o cisco do olho do seu irmão. Porque, meu querido, o que eu tenho visto e percebido, a facilidade que nós temos de ver o defeito dos outros, e aqui já vem de Adão e Eva, né? Adão e Eva jogando a culpa em Eva, Eva em Adão, na serpente. Se tivesse mais uma oportunidade, se tivesse um cachorrinho de estimação ali, ia sobrar para o cachorrinho também. Então isso já vem de geração, lá de Adão. A dificuldade que nós temos de assumir as nossas responsabilidades. A responsabilidade de eu olhar para a minha pessoa e ver aonde eu estou errando, para depois eu transferir isso para o próximo. E eu vou até além, não transferir, mas você trabalhar isso de uma forma que se torna saudável para a sua vida. Dificuldade que nós temos. Aí outro texto da palavra de Deus, que está em 2 Coríntios 7:1, ele vai reforçar esse cuidado que eu tenho que ter, que vai dizer assim, portanto, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda imundície, tanto da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Aperfeiçoando no Senhor. Eu tenho que buscar uma perfeição para o meu corpo. Eu tenho que buscar uma perfeição para o meu espírito. Uma coisa que tem sido muito nítida aqui, embora eu conversei com alguns irmãos esses dias que comprou a bicicleta, mas não é por causa disso, mas é o que começou a bombar de gente fazendo caminhada, de gente praticando esporte, incrível. Até aquele que não gostava agora está gostando, devido a uma necessidade. Eu tenho que ficar preso dentro de casa, então vou fazer uma caminhada. Caminhada pode. Coloca a máscara, 100%, vamos lá. Cuidando do corpo, cuidando da saúde. É claro que envolve muito mais do que isso, né? Uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Mas a Bíblia fala, olha, nós temos promessas. Nós temos o cuidado de Deus. Nós temos Deus nos guardando o tempo todo, 24 horas, mas mesmo assim, mediante as promessas que Deus te deu, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua alma, você tem que cuidar do seu espírito. E eu não quero nem muito entrar na questão do espírito, porque de um modo geral, olhando assim, parece que muitos não estão conseguindo cuidar muito bem do espírito. Em termos das preocupações que você vê, não que você não possa ficar preocupado, mas dentro de uma preocupação exagerada, dentro de algo que está negligenciando, quando eu olho para a palavra de Deus, porque se eu olho para esse cuidado de Deus, se eu olho para essa proteção de Deus, se eu olho para esses atributos que Deus tem, que falta palavras para mensurar esse tamanho desse Deus, eu vou ver que eu tenho uma proteção exagerada, que eu tenho um cuidado exagerado, porque eu tenho um Deus, aqui permite a expressão, exagerado de grande. Mas eu às vezes me encontro amedrontado, amuado, acuado, receoso, medroso, às vezes sem forças para caminhar, mediante tais promessas. Como que está o cuidado com o seu corpo? Como que está o seu cuidado com o teu espírito? E aí, se eu for para a palavra de Deus, eu vou ver vários textos que vão me dizer desse cuidado. Eu gosto muito de Provérbios, gosto muito principalmente do Salmo 119, porque o que ele fala sobre a palavra de Deus, ela sendo o meu alimento, ela sendo o meu refrigério, ela sendo o meu esconderijo, ela sendo o meu socorro, ela sendo lâmpada para os meus pés, ela sendo luz para os meus caminhos.
A palavra de Deus como um alimento insaciável, um alimento que vai suprir as minhas necessidades. É fantástico. Então a palavra de Deus ela vai me ensinar esse cuidado que eu tenho que ter, não somente com a palavra de Deus, mas esse cuidado que eu tenho que ter com a minha família, esse cuidado que eu tenho que ter com o meu ministério, esse cuidado que eu tenho que ter com o corpo de Deus, com o corpo de Cristo, esse cuidado que eu tenho que ter como eu sendo testemunha viva do Evangelho de Cristo. E como que eu tenho guardado, como que eu tenho lidado com isso? Como que tem sido o meu caminhar nesses dias? O que tem me prendido, o que tem me sufocado? Uma coisa é fato, se eu não estou conseguindo cuidar nem de mim mesmo, como que eu vou cuidar do outro? E às vezes eu quero abraçar o mundo, eu quero abraçar tudo à minha volta, mas eu não estou conseguindo abraçar nem a mim mesmo. E a palavra de Deus diz: cuida de si mesmo. Se você pensa que você está em pé, cuidado. Que eu não posso achar que eu estou imune às coisas. Eu não posso achar que eu estou imune a uma pandemia, a uma enfermidade. Eu não posso achar que eu estou imune a uma discussão em um relacionamento. Eu não posso achar que eu estou imune a uma frustração, a uma decepção. Por isso que a Bíblia é bem clara: no mundo tereis aflições. Mas como que eu tenho cuidado, e é que eu gosto de uma frase, como que eu tenho brindado a minha mente para suportar esses dias? Como que eu tenho cuidado do meu espírito, a ponto de eu confiar, a ponto de eu cantar a grandiosidade de um Deus que tem cuidado de mim, que tem suprido todas as minhas necessidades, que não tem deixado faltar nada, porque a palavra dele é bem clara que ele não vai deixar faltar o pão de cada dia, que ele nos surpreende a cada dia. Mas em algum determinado momento eu não consigo deixar isso penetrar dentro do meu coração. E aí eu volto para mais um texto que eu gosto muito, que é: a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se nesse cuidar, nesse cultivar, eu não estou cultivando, não estou, principalmente uma palavrinha que é muito importante, fé e esperança, como que eu vou cuidar daqueles que estão à minha volta? Eu fico imaginando como que seria eu chegasse em casa, a Aline não sai, a Ariadne não pode, e eu ainda por cima levasse só a palavra, ao contrário da esperança. Não gosto muito dessa palavra, mas ela vai muito para o lado do coxo, mas motivacional. Se eu fosse somente pessimista ao chegar em casa, meu Deus! Então eu tenho que cultivar essa fé, eu tenho que cultivar essa esperança, mas isso está atrelado ao meu espírito, porque é o meu espírito que vai fazer ligação com Deus. E como que eu estou cuidando do meu relacionamento com Deus nesses dias? O que tem deixado você preocupado? O que tem roubado a sua paz? Ah, é essa pandemia? Não, não é a pandemia. Porque quando essa pandemia passar, vai acontecer outra coisa que vai roubar a sua paz. Então não é a pandemia. É o desemprego? Sabe, querido, nós temos que fazer o que a Bíblia nos pede. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Não é uma receita mágica. Eu não estou falando aqui de contos de fada, mas eu estou dizendo para você que o seu relacionamento com Deus, esse cuidar do seu espírito,
E cuidar do meu espírito, não tem como eu não cuidar do meu espírito se eu não estiver enraizado na palavra de Deus, se eu não tiver uma intimidade com Deus, se eu não estiver buscando a cada dia estar mais próximo de Deus, não tem como o meu espírito estar bem. E isso vai requerer algumas coisas, não tem como. A fé é remar contra o normal. Então vai requerer de mim remar contra aquilo que aparenta ser normal. Porque ser cristão, aqui eu me permito usar essa palavra, é fora do normal, meu querido, é fora da caixa. Porque eu vou falar que no meio de uma pandemia eu tenho que ficar em paz, eu tenho que estar com o meu espírito em paz de uma tal forma. É isso mesmo. Porque quando eu olho para a Bíblia, o fato do Senhor Jesus Cristo, o fato da palavra de Deus me mostrar as coisas que podem acontecer comigo, isso mostra para mim que Ele está me preparando para o que pode acontecer. E se toda vez que acontece algo, eu me abalo, isso significa que eu não estou preparado. Pelo menos essa é a minha linha de raciocínio. Porque entende que, meu querido, em Mateus Deus vai dizer que Ele cuida do lírio do campo. E cuida mesmo, porque foi Ele que criou o primeiro jardim. E cuida muito bem cuidado. A ponto de criar aí as melhores frutas. Até aquela que você não gosta é a melhor fruta, porque vai ter alguém que gosta. Mas entende que Deus tem todo esse cuidado. E Ele nos mostra do que pode acontecer conosco. Mas infelizmente, parece que algumas coisas não entram na nossa cabeça. Eu quero experimentar o melhor de Deus. Eu quero receber as promessas de Deus. Mas a parte do cuidar, do cultivar, do guardar, parece que aí não entra na cabeça do crente. Parece que vive num mundo de utopia. Aonde que eu vou somente receber as bênçãos de Deus, aonde não vai acontecer nada comigo. E não é isso. Também aqui não estou profetizando que vai acontecer tudo isso com você, não é nada disso. O que eu quero dizer para você é que o nosso Deus, Ele é um Deus realista que nos mostra as possibilidades. E o melhor de tudo é que Deus, Ele é tão fantástico, que primeiro Ele nos mostra somente as qualidades. Somente a qualidade. Quando você olha para Adão e Eva, Deus fala, olha, está vendo esse jardim aqui? Ó, tudo isso aqui é seu. Você vai cuidar disso, você vai cultivar daqui, aqui você vai se desfrutar, aqui você vai se deliciar, aqui você vai descansar, aqui você vai namorar. Meu amigo, aqui você tem de tudo. Depois de Deus fazer toda essa apresentação, depois de Deus mostrar tudo de bom, Deus fala só uma coisa, que é não comer de uma árvore. Quem sabe me dizer aqui quantas espécies frutíferas há dentro da questão de fruto, de poder comer? Eu não faço ideia. E aí, somente uma. Eu tenho que saber cuidar das coisas que Deus me dá. Eu tenho que saber cuidar das coisas que chegam até as minhas mãos. Eu tenho que saber administrar as finanças que chegam até as minhas mãos. Eu tenho que saber cuidar. Seria como se eu dissesse, querido, que 90% da situação que nós nos encontramos, aliás, de 100%, 90% é nós que nos colocamos. Por negligenciar algum momento. Aqui, do meu coração, esse momento de pandemia para mim era um momento onde era para bombar os relacionamentos. Poxa, eu tenho a oportunidade de estar com meu filho, a oportunidade de estar com a minha esposa, a oportunidade de ficar mais tempo em casa. Mas
se olha mais para as dificuldades do que da necessidade. E o que isso tem mostrado é exatamente isso: a fragilidade do ser humano. Como o marido não conhece a sua esposa, como a sua esposa não conhece realmente seu marido, seu filho. Essa falta desse relacionamento que Deus criou lá no início. Essência, primícia, relacionamento, cuidar, guardar. Que você possa refletir nessas palavras nessa noite. Eu não sei como que está o seu quadro, eu não sei o que nessa pandemia te pegou, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas uma coisa eu sei: a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. Eu que tenho que cuidar da minha família, eu que tenho que saber, entender, compreender por que eu estou irritado, por que a minha esposa está me tirando do sério, não aguento mais ficar em casa. Deus criou o homem e deixou ele em um lugar, e ali deixou os dois, e todo final de tarde ia ali, e o relacionamento deles, antes da queda, era perfeito. Então eu consigo ter um relacionamento perfeito com Deus. Eu consigo ter um relacionamento, não vou dizer perfeito com a minha esposa, porque infelizmente o pecado corrompeu isso. Mas eu consigo ter um bom relacionamento com a minha esposa. Eu consigo ter um bom relacionamento com meu filho. Eu consigo ter um bom relacionamento com meu pai. Eu consigo ter um bom relacionamento com os meus amigos. Aquilo que cabe a mim, guardar, praticar, cultivar, eu que tenho que fazer. E aí as bênçãos de Deus vai chegar sobre a minha vida. Qual o jardim que Deus tem te dado? Qual o jardim que Deus tem pedido para você cuidar, para você cultivar? Isso é uma responsabilidade nossa, individual. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero orar com você nessa noite maravilhosa que Deus tem nos dado. Enquanto você fecha os seus olhos, começa a refletir como que tem sido o seu cuidado, eu quero ler 4 versículos aqui, rapidamente, que é 1 Provérbios 7:1. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Filho meu, não te esqueça da minha lei. O teu coração guarde os meus mandamentos nele. 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Como temos guardado a nossa esperança? Porque 2 Coríntios vai dizer 3:12, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que me traz esperança no dia da angústia é isto, que a tua palavra me vivifica, me traz vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. A tua palavra nos ensina que nós temos que meditar nela dia e noite. A tua palavra nos ensina que a receita do nosso sucesso está nela. O Senhor nos proporcionou tudo o que necessitamos, que precisamos para enfrentar esses dias. O Senhor nos deixa a palavra que o Senhor guarda a cada um de nós. O Senhor nos dê e nos mostra na tua palavra que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Eu tenho o Senhor me guardando, eu tenho os teus anjos me guardando. E se for necessário ainda, o Senhor ordena os teus anjos a guerrear ao meu favor, assim como foi com Daniel, naquele período de 21 dias de jejum, aonde o Senhor ordenou os teus anjos a guerrear nas regiões celestiais
pela vida de Daniel. É assim que o Senhor faz com as nossas vidas. Na tua palavra nos ensina que o Senhor irá suprir cada uma das nossas necessidades. Que o Senhor cuida do lírio do campo, que o Senhor cuida dos pássaros e que o Senhor cuidará de cada um de nós. A tua palavra nos ensina que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Não tem como a mão direita ir para o lado esquerdo e a mão direita ir para um lado, a mão esquerda ir para o outro, o pé direito para um lado, o pé esquerdo. Não, nós somos um corpo. E eu tenho que cuidar desse corpo, porque esse corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. A tua palavra me ensina que eu tenho que cuidar do meu espírito. E para alimentar o meu espírito eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que exercitar a minha fé. Fé esta que a tua palavra nos ensina e nos diz que é a certeza e a convicção de fatos que não se viu, daquilo que olhos não veem, mas pela fé eu vou mover as montanhas, eu vou pular muralhas. A tua palavra me ensina isso, a tua palavra me ensina que eu tenho que ter esperança de que o Senhor foi preparar a morada e que em breve o Senhor voltará para nos buscar, para morarmos com o Senhor e nos levar para um lugar aonde não há choro, aonde não há dor, aonde não há ranger de dente, aonde não vai haver enfermidade, aonde não vai haver doença, aonde não vai haver morte, aonde não vai haver decepções, frustrações, desemprego. Mas a tua palavra também me ensina que enquanto isso não chega, eu tenho que aprender a cuidar, eu tenho que aprender a guardar aquilo que o Senhor tem me dado, aquilo que o Senhor tem me ensinado, através da tua palavra, através da vida dos meus pastores, através da liderança, através dos meus pais, através até mesmo dos meus amigos. Eu tenho que guardar e eu tenho que saber também praticar, para que eu venha a suportar, a passar pelos dias maus, porque a tua palavra também diz que o Senhor não vai mandar nenhuma provação contra a minha vida que eu não possa suportar. Isso demonstra a soberania, a grandeza do poder que é esse Deus do qual nós servimos. Mas tem coisa que é minha responsabilidade. Eu tenho que saber cuidar da minha família. Eu tenho que saber cuidar do meu casamento. Eu tenho que saber cuidar do meu filho. Eu tenho que saber cuidar dos meus pais. Isso é uma responsabilidade minha. Eu tenho que saber cuidar dos meus relacionamentos, das minhas amizades. Para que a tua palavra essa profética de 2 Coríntios, capítulo 7:1, que vai dizer que mediante tais promessas, eu tenho que me purificar, o meu corpo e o meu espírito no Senhor, para que eu seja santificado e abençoado no Senhor. E aí eu vou dizer que aonde eu colocar as plantas dos meus pés será abençoado. Aonde eu for, as tuas bênçãos me seguirá. Porque eu estou guardando e cultivando a essência que o Senhor plantou no meu coração. Temos condições, sim, de ter um casamento feliz. Temos condições, sim, de ter um relacionamento saudável. Temos condições, sim, porque essa foi a essência criada ali naquele jardim, naquele lugar, pelo Deus Todo-Poderoso. O Senhor nos deu tudo o que precisamos. E eu creio que ainda hoje o Senhor tem nos dado tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. Nos ajuda a saber cultivar, nos ajuda a saber guardar, nos ajuda a saber cuidar de tudo isso que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. A não transferir a responsabilidade para a direita nem para a esquerda, mas simplesmente a olhar para o autor e consumador das nossas vidas, Jesus Cristo. E vamos sim, continuar sendo vencedores. Como diz o apóstolo Paulo,
Ai, que bosta! Quando você trouxer a autorresponsabilidade para você, quando você assumir a responsabilidade